Beleza, pessoal? Nesse vídeo vamos conhecer a história do rei Davi. Seu nome significa amado. Ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Vamos conhecer essa história? Vem comigo! Encha seu pote com azeite e parta para Belém. Lá você encontrará um homem chamado Jessé. E entre seus filhos há Deus escolhe Saul e promete abençoá-lo enquanto ele seguir os seus caminhos. O tempo passa, as tribos continuam desunidas e não demora muito para Saul seguir o seu próprio coração. Não está registrado na Bíblia. Alguns sugerem que ele era Naás. Quanto à sua aparência, só sabemos que ele era ruivo. A primeira ocupação de Davi foi a de cuidar das ovelhas de seu pai no território de Judá. Suas primeiras façanhas registradas foram seus encontros com os animais selvagens do campo. Ele menciona que, sozinho, ele matou um leão e também um urso quando eles saíram contra seu rebanho. Enquanto Davi era jovem e estava assim envolvido com seus rebanhos, o profeta Samuel fez uma visita inesperada a Belém, tendo sido guiado para lá pela direção divina. Lá, ele ofereceu sacrifício e chamou todos os filhos de Jessé para a refeição sacrificial. Entre todos os que apareceram antes dele, ele não conseguiu descobrir o que ele procurava. Davi foi enviado até ele, e o profeta imediatamente o reconheceu como escolhido por Deus, escolhido para suceder a Saul, que agora se afastava dos caminhos de Deus em seu reinado. Como um ato profético, ele derramou o óleo sobre a cabeça de Davi, o ungido. Após isso, Davi voltou à sua vida de pastor, mas o Espírito do Senhor veio sobre ele desde aquele dia e também se afastou do rei Saul. Pouco tempo depois, Davi foi enviado para acalmar com sua harpa o rei da Saul, que estava sendo atormentado por um espírito. Ele ministrou perante o rei com tanta habilidade que Saul foi muito animado e começou a ter grande carinho pelo jovem pastor. Depois disso, ele voltou para casa em Belém. Os exércitos dos filisteus e de Israel estavam em batalha no vale de Elá, a cerca de 10 quilômetros ao sudoeste de Belém. Davi foi enviado por seu pai com provisões para seus 3 irmãos, que estavam lutando ao lado do rei Saul. Ao chegar no acampamento dos israelitas, Davi, agora cerca de 20 anos de idade, foi informar-se sobre a situação da batalha quando o campeão dos filisteus, Golias, um gigante, veio desafiar Israel. Ouvindo Golias, Davi aceitou o desafio. Ele pegou sua funda, colocou uma pedra que havia tirado do ribeiro e lançou em Golias. A pedra cravou na testa do gigante, de modo que ele caiu sem sentido no chão. Davi então correu e matou-o, cortando sua cabeça com sua própria espada. O resultado foi uma grande vitória para os israelitas, que perseguiram os filisteus até os portões de Gate e Ecrom. Senhor, honra teu servo. A popularidade de Davi, que resultou desse heroísmo, despertou o ciúme de Saul. Ele passou a ter um ódio amargo em relação a ele e pensar em maneiras de matá-lo. Os planos do rei enfurecido, que não podia deixar de observar o quanto Davi prosperava, se tornaram inúteis e apenas aproximou o jovem herói ao povo, e especialmente a Jonatas, o filho do rei Saul, com quem Davi formou uma grande amizade ao longo da vida. Para escapar da ira do rei Saul, Davi fugiu junto do profeta Samuel em Ramá, que o recebeu, e habitou entre os filhos dos profetas, que estavam lá sob o treinamento de Samuel. Alguns supõem os Salmos 6, 7 e 11 foram compostas por ele neste momento.
Ramá ficava a apenas 5 quilômetros da residência de Saul, que logo descobriu para onde Davi tinha fugido e tentou ineficazmente trazê-lo de volta. Jonatas tentou convencer seu pai a ver Davi com melhores olhos, mas descobriu não era seguro que Davi voltasse, mas que ficasse longe do rei. Agora a espada nunca sairá da sua casa. E Deus disse: o mal se levantará contra você na sua própria casa. De acordo com a Bíblia, Davi foi primeiro para Nob e depois para Gate, a principal cidade dos filisteus. O rei dos filisteus não admitiu que Davi ficasse em Gate, então ele foi para a caverna de Adulão. Aqui, em pouco tempo, 400 homens se reuniram ao seu redor e reconheceram-no como seu líder. Foi nesse tempo que Davi, em meio ao assédio e aos perigos da sua posição, disse, abre aspas, ó, aquele que daria beber da água do poço de Belém, fecha aspas. Quando 3 de seus soldados, correndo perigo, atravessaram o campo dos filisteus e trouxeram água para a qual ele desejava, mas que não beberia. Nosso rei, vocês não devem temer os terrores da noite, nem as setas que voam durante o dia, nem a destruição que era para acontecer aqui. Ele ordenará que seus anjos os protejam de todas as formas.